Vamos falar um pouquinho hoje sobre esse tema, subjetividades contemporâneas. Deixa eu ver, vocês estão me escutando? Paula disse que apareceu o som agora? Escuta tudo, então tá bem, então ótimo. Cíntia, Ricardo, Matheus, gente, que saudade de vocês, que saudade de vocês todos, que saudade. Então vamos começando a falar um pouquinho, lembrando, gente, que esse é um espaço dialógico para vocês poderem falar coisas, para vocês poderem comentar, né, diferentes questões que eu vou falando por aqui. Então eu espero que vocês participem pelo chat. Eu penso que dá para fazer a pergunta para que ela entre, né? Ela apareça em destaque, se vocês quiserem. Eu acho que é interessante, ajuda a gente a ver em destaque, porque às vezes não aparece. Obrigada, Reila. Então, façam as perguntas, mas eu vou começando então a colocar para vocês algumas questões do que eu gostaria de comentar hoje com vocês a respeito desse tema, né? Sobre a questão dos processos subjetivos, da subjetividade, das questões contemporâneas com relação à psicoterapia, né? Primeiro, eu sei que muitos aqui já me viram falar várias vezes, mas, Lucas, um beijo. Mas eu gostaria de sempre sinalizar, né, o que a gente está chamando de subjetividade, o que é subjetividade, da forma como eu discuto aqui com vocês. Então, o que é subjetividade? Subjetividade é um processo social e individual. Não discutimos mais em ciências humanas e sociais subjetividade como um processo interno. É sempre uma subjetividade contextualizada na cultura. Não há uma subjetividade dentro de nós. Então, é essa a ideia de subjetividade, certamente, que vocês vão saber. Bezerril, você está por aqui. Ou é Mariana? Marina, desculpa, ou é Marina, ou Bezerril ou Marina. Mas essa subjetividade dentro, né, descontextualizada da cultura, essa subjetividade não é a subjetividade que se discute hoje. Então, vamos pensar numa subjetividade como processo, como configurada na cultura e o que implica pensar essa subjetividade hoje. Eu vou começar comentando, né, sobre um post que apareceu no CRP, foi uma homenagem com Bezerril, beijo Bezerril. Um post que foi da homenagem ao Dia do Psicólogo, eu recebi essa homenagem, tá lá no CRP, e eu gostaria de comentar a provocação que eu fiz com o meu post para iniciar o que eu quero falar hoje. Então vejam, eu não quis falar no post sobre o sofrimento das pessoas, né, como a gente tem acompanhado. Eu fiz uma provocação no sentido de pensar, bom, os psicólogos estão atendendo pessoas que hoje passam por diferentes desafios, né? E esses desafios também dizem respeito à forma como nós subjetivamos o que estamos vivendo hoje. Então, nós psicólogos estamos nos cuidando, né? Nós estamos pensando sobre aquilo que nos toca em termos pessoais com relação ao que a gente vive, não é? Porque vejam, como pensar subjetividades contemporâneas? Do que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de um momento atual extremamente desafiador, que nos mobiliza em diferentes situações, em diferentes caminhos, né? Eu falo especificamente agora na questão da pandemia, né? O fato de vivermos uma pandemia e nessa pandemia termos sido provocados a repensar diferentes práticas, a repensar diferentes processos. Então vejam, aquilo que a gente tomava como uma coisa certa, como um mundo de certa forma previsível, e ainda que a gente discutisse que o mundo é imprevisível, é interessante como o mundo se tornou extremamente imprevisível na medida em que a gente lida com uma situação como a que a gente vive agora. Então, os nossos processos subjetivos foram mobilizados de um outro lugar. Eu estou aqui pensando, muitas pessoas, eu ouvi isso de algumas pessoas, a pandemia não existe, eu estou levando a minha vida da mesma forma. Eu tenho lá minhas dúvidas se as pessoas levaram da mesma forma, porque o mundo não era mais o mesmo, como é que você vai levar a sua vida da mesma forma? Então, ainda que a gente não pense, né,
que a pandemia não mexeu no nosso cotidiano, mas mexeu no cotidiano da vida. E a gente não encontra a vida da mesma forma como a gente encontrou. Então é interessante como hoje, né, os nossos consultórios, sejam de psicoterapia, sejam de análise, são consultórios hoje cheios de pessoas que buscam respostas, né? E quando eu digo buscar respostas, não é que o psicoterapeuta ou o analista eles tenham respostas, mas eles mobilizam a nossa forma de representar o mundo. E é esse o nosso papel. Então, como esses processos subjetivos têm se configurado hoje, de que forma eles têm tomado forma nos espaços, né, de psicoterapia? Vejam, as pessoas hoje têm sentido mais dificuldade em lidar com a imprevisibilidade. A gente vem de um momento em que nós estamos intimamente nos relacionando com as pessoas do nosso cotidiano. Eu falo especificamente das pessoas da nossa casa. E ao nos relacionarmos de uma forma mais íntima, em que a gente não pode emburrar e ir embora, a gente então precisa lidar com a adversidade e a contradição dentro do nosso dia a dia, em situações que a gente conseguia, de certa forma, viver de uma maneira diferente. Então vejam como sentidos subjetivos, que são processos emocionais e simbólicos, vão tomando forma nessa maneira de sentir o mundo. Como emocionalmente estamos, como simbolicamente o mundo vai tomando forma. E de que maneira isso vai implicar uma forma de repensar a nossa existência e repensar o mundo. Eu vou ler aqui uma frase do Bauman, que eu achei bem interessante, que fala um pouco da subjetividade contemporânea e da forma como muitas vezes a gente lida com as questões, né, contemporâneas. E daqui eu faço alguns comentários. Eu penso justamente na questão da própria psicoterapia. Impossível calcular que tipo de lucros futuros um sacrifício no presente pode acarretar. Então vejam, como o Bezerril comenta aqui, né, como essa intensificação do convívio acirrou os conflitos. Exatamente. Então, esse acirramento dos conflitos também implica pensar na forma como nós nos colocamos no mundo. E até que ponto, quando eu leio essa frase aqui do Bauman, nós queremos fazer um compromisso com o presente sem ter uma garantia de que no futuro a gente vai ter alguma coisa diferente. Então, como lidar, né, com as nossas relações naquele momento em que a gente está vivendo com o outro, com os filhos? Vejam como a violência doméstica ela tem aumentado, né? E eu penso que aquele que é mais frágil, ele acaba mobilizando a minha ira em relação a ele, e isso vai implicar numa série de consequências que são invisíveis para aqueles que não estão participando do contexto da subjetividade social da família, mas que se expressa nos espaços que, de certa forma, compartilhamos com os outros, né? Ou seja, como então, ao não termos, né, essa resposta para o presente, como nós estamos dispostos a fazer um sacrifício, aliás, uma resposta para o futuro, de que forma estamos dispostos a fazer um sacrifício no presente? E que sacrifício é esse, né, que eu comentava agora? É o sacrifício da psicoterapia, quando, através da psicoterapia, eu me mobilizo para me pensar de outra forma. E não é agradável. Não é agradável entrar, né, nessa dimensão de processos subjetivos em que a gente não tem clareza sobre a forma como eles estão organizados e de que forma eu vou interpelar a minha própria vida e de que forma eu vou me provocar a pensar de uma maneira que eu não seja, que eu não permaneça nesse mesmo lugar. E a minha questão é sempre essa: nós de fato queremos sair deste lugar? Nós queremos fazer diferente quando a gente se propõe, num processo de psicoterapia, a pensar e refletir sobre o que está acontecendo com a gente? Eu vou ler uma frase que me enviou a minha colega Marcela Protis. Ela usa uma frase do Forbes que eu achei bastante interessante,
que hoje nós temos um sujeito desbussolado, perdido entre aquilo que deseja e o que o contemporâneo demanda dele. Porque vejam, o que é esse contemporâneo que nos demanda, que nos interpela? É a subjetividade social dominante. Nós queremos nos submeter àquilo que está no mundo ou nós queremos criar uma forma nova de vida, criar uma vida diferente dessa que nós conhecemos? Como podemos fazer isso, não é? Como essas subjetividades, então, elas vão se recriando para um processo de futuro. O que implica o futuro no viver essa vida, não é? Eu penso que a pandemia, ela acentua, né, essa sensação de impotência. E de que forma essa impotência vai nos implicando no sentir as coisas. De que forma essa impotência, ela nos paralisa, de que forma essa impotência pode ser um caminho para o novo. Porque como eu já comentei em outros espaços, quando a gente pensa, né, no desenvolvimento, às vezes, de algum tipo de transtorno, em que a gente vai pensar na paralisação diante do sofrimento, né, a incapacidade, muitas vezes, num determinado momento, de produzir sentidos subjetivos alternativos, essa paralisação não implica uma situação permanente da vida, mas ela pode ser um caminho para que a gente produza novos processos subjetivos e abra um novo caminho. Não é simples. Hoje eu lia, né? Eu gosto muito do mito de Eros e Psique. Até numa live com a Ciomara a gente discutiu um pouco isso, né? A gente mostrou o livro e falou sobre isso. Ou seja, o que é o mito de Eros e Psique? Eu tô até com o livro aqui para mostrar para vocês. O meu velhinho eu achei, mas ele tá tão velhinho que eu fiquei espirrando na hora que eu peguei. Então eu peguei o antigo, o novinho que eu ganhei. O que é o mito de Eros e Psique? É aquela possibilidade, já vou ler seu comentário, Vitor, é aquela impossibilidade que a gente tem no primeiro momento quando a gente se depara com aquilo que a gente quer para a vida, mas se sente incapaz de gerar uma possibilidade naquilo que a gente quer. Impotência e falta podem ser fortes motores para a produção de novos sentidos, novos processos, novos diálogos. Eu reconheço que de fato é uma impossibilidade muitas vezes. Mas de que forma, Vitor, a gente pode pensar, não é? Essa impossibilidade como um recurso para o novo. Eu penso que é o engajamento na nossa vida que gera esse recurso para o novo. Como o que acontece com a psique? A psique, ela se casa, tem toda uma história, né? Ela se casa com Eros, que era o Cupido, e ao se casar com Eros, ele fala para ela, olha, você não pode me olhar, nós vamos ficar juntos, mas durante o dia eu não estou com você e à noite nós ficamos no escuro. Ou seja, o que a vida está dizendo, né? Hélio, estou lembrando de você aqui falando dos mitos, né? Fala da nossa história, da nossa formação. Então vejam, quando ele coloca para a psique que ela não poderia vê-lo, o que simbolicamente isso implica? Você pode viver uma vida sem que você queira ver essa vida. Ou seja, produzir sentidos subjetivos que limitem uma forma de ver a vida, que se restringam a um aspecto da vida em que eu não seja tensionado por outros processos, porque é isso que implica a escuridão, a falta de tensionamento, o não tensionamento. E o que o mito nos faz pensar é como, então, essa escuridão, essa falta de luz pode levar a uma vida sem sentido, porque na teoria da subjetividade não faz sentido falar que a vida não faz sentido. Ela faz sentido, só que ela faz sentido e nos mobiliza, né? Ela nos mobiliza emocionalmente, simbolicamente, de uma forma em que eu não estou engajada nessa vida, em que eu não estou implicada nessa vida, em que eu permaneço na ignorância.
E a ignorância tem um preço, né? Então, quando a psique, ela se propõe a deixar de ser ignorante, na verdade, ela não se propõe a deixar de ser ignorante. É muito interessante. Eu vou fazer uma analogia com aspectos da subjetividade social para a gente poder pensar o mito, não é? Ela começa a conversar com as irmãs, ela começa a ter uma vida fora de casa e as pessoas começam a falar para ela, mas principalmente as irmãs, né? Vem cá, mas quem é esse seu marido? Mas você disse que ele é um Deus? Você pode estar muito enganada, muito enganada, né? Então, eu acho que você deveria prestar atenção, porque talvez não seja um Deus, seja um monstro. Deixa eu ver o que a Paula coloca aqui. Não faz sentido falar que a vida não faz sentido, né? É verdade. A vida sempre faz sentido, porque estamos produzindo sentido em relação a ela, né? Na teoria da subjetividade. A falta de sentido, já volto para o mito da psique, implica que naquele momento eu não me reconheço num caminho de vida e que os caminhos que estão à minha frente, eles não me engajam, não me permitem seguir. E é o que acontece com a psique. Porque quando ela começa a escutar a subjetividade social, porque eu volto aqui na frase do Forbes, né, que Marcela me provocou, quando ele diz assim, peraí, deixa eu retomar que eu tirei da página, aquilo que deseja e o que o contemporâneo demanda dele. Vejam, pensar no que o contemporâneo demanda é pensar nos aspectos da subjetividade social. Até que ponto nós queremos transformar a subjetividade social que nos constitui em termos de família, de país, de cidade, ou nós estamos subordinados à subjetividade social de um casamento, de um relacionamento, da nossa família e até do lugar que a gente vive. E a psique, ela é muito provocada por esses processos da subjetividade social que vão tensionando de forma, né, difícil o viver com aquele Deus que ela nunca tinha visto. E é muito interessante, porque então ela começa a ficar curiosa, ela começa a pensar, quem é esse homem que está aqui? Eu vou deixar gravada, Lide, vou deixar assim. Quem é esse homem que está aqui? Quem é esse Deus que está aqui? Eu vou ler uma frase daqui a pouco. Quem é esse Deus que está aqui? Eu preciso saber quem é esse homem, que eu gosto, mas eu não sei quem é. Olha que interessante, aquilo que vivemos, aquilo que nos dá prazer, mas que a gente não sabe explicar de que forma isso toma forma na nossa vida. A gente não sabe reconhecer como que subjetivamos os diferentes processos. O que faz a psique? Ela, à noite, depois que os dois já estão dormindo, ela supostamente dormindo e ele adormeceu, ela pega uma vela e vai olhar para aquele Deus ou para aquele monstro que talvez estivesse com ela. Quando ela põe a vela, o que acontece? Ela se assusta com a beleza daquele Deus e o que acontece? Cai aquela cerinha da vela no ombro dele. Quando essa cera cai no ombro dele, ele desperta. E ele diz para ela, mas você não cumpriu o nosso acordo. Você não cumpriu o nosso acordo, então eu vou embora. Vejam, vamos voltar para a situação que estamos vivendo hoje. Quando a gente no cotidiano começa a se deparar com as dificuldades do cotidiano, né? Estou voltando agora para a questão da pandemia. E na medida em que a gente vai se deparando com essas dificuldades, ou optamos por não enxergar, né? Por não nos tensionarmos com aquilo que está acontecendo. Exatamente, a subjetividade social não pode prevalecer sobre a nossa individual, ela nos constitui. Mas é a nossa subjetividade social que tem que ser protagonista nesse processo. Então, ao viver, né, essa situação
tão contraditória, eu posso optar por ficar com as irmãs de psique, em que eu fico escutando os outros, né? E falando dos outros, e não escutando o que está em mim, e não traduzindo o que a vida é. Então é interessante porque essa é uma das questões importantes da psicoterapia, como através do diálogo, eu já vou comentar o que você está falando, Dani. Então, através do diálogo na psicoterapia, nós damos um destino para esses processos subjetivos. Eu quero comentar o que você colocou, Dani, só um minutinho. Neste caso, a subjetividade social é colocada de uma negativa. Veja, Dani, não é que é uma negativa, mas na medida em que nos subordinamos a processos da subjetividade social e não encontramos a nossa voz para nos colocarmos em relação à subjetividade social, ela toma esse aspecto negativo. Eu penso que sim, tá? Deixa eu ler o comentário do Pedro. É um conflito persistente entre os fatores sociais, morais, sobre os processos individuais, muitas vezes causando a anulação do indivíduo. Exatamente, né? Que é que o João coloca que isso nos mobiliza a condição de sujeito. Porque o que é ser o sujeito, né? Não o sujeito, sujeito nos diferentes espaços da vida. Ser sujeito é abrir esse caminho que é nosso e assumir as consequências desse caminho. Vejam, de novo, ser sujeito não significa o sujeito, mas dar voz ao nosso desejo. Olha aqui a psicanálise aparecendo no que eu ando falando, né? Ou seja, qual é o meu desejo? O que me interpela e que me leva para esse caminho que eu escolhi? E quando eu penso no sujeito, fazendo uma pequena discussão teórica, o sujeito, podemos ser sujeitos num espaço e não em outros, né? A grande questão da subjetividade é, uma vez que eu me reconheça como sujeito num espaço, que isso me seja força para uma produção subjetiva em outros espaços. Deixa eu ver o que a Paula comenta. A subjetividade social é tomar vacina e muitos rejeitam. Como saber a verdade da mentira no momento atual? Veja, Paula, mas aí você está colocando a verdade ou a mentira como uma coisa fora da pessoa. Então, as escolhas que fazemos são escolhas implicadas na forma como subjetivamos os diferentes processos. E essas escolhas vão para um caminho e que esse caminho implica numa série de consequências. Volto para o texto do Bauman aqui. Impossível calcular que tipo de lucros futuros um sacrifício no presente pode acarretar. Nós damos conta do sacrifício do presente, que é o engajamento. Sil, minha amiga, tá aqui. Que saudade de você, essa live sem você. Já já nós vamos ter a nossa live de novo. Então vejam, o que implica esse sacrifício? Vejam, o termo sacrifício não significa que eu estou abrindo mão de mim para nada. Eu estou engajada no meu processo para avançar. E muitas vezes isso implica olhar, assim como fez Psique, para as nossas maiores dificuldades, para os nossos maiores desafios. Esse é o sacrifício do crescimento pessoal, que num primeiro momento pode parecer difícil, desafiador, mobilizador, mas que eu penso que para o futuro nos traz questões muito interessantes. Eu quero ler uma frase aqui do livro, né, da Psique, que eu penso que é bem interessante. Vejam, a psique consciente que vê Eros em plena luz e quebra o tabu da sua invisibilidade, deixa de ser a moça ingênua e infantil. O que queremos? A ingenuidade, a infantilidade, ou pagamos o preço, que é o preço da reflexão,
do engajamento para um outro caminho. Ela não é mais a cativante nem a cativada. A sua feminilidade se transformou a tal ponto que ela perde o marido. Aliás, ela tem de perdê-lo. Conhecer, sofrer e sacrificar-se são idênticos. Vejam, o conhecimento, ele ao mesmo tempo que ilumina, vejam que é o conhecimento, né, a reflexão sobre nós. Eu não penso que é o conhecimento como um todo, eu sei quem sou eu. Obrigada, Gustavo, um beijo. Não é o conhecimento do que eu sou, porque eu sempre me conheço por partes. Mas a reflexão que implica no sacrifício de me olhar com todos os meus defeitos e com todas essas minhas contradições, implica um caminho que eu tenho que pagar para ver, porque eu não sei onde vai dar. Por isso que eu gosto daquela frase do Forbes: você quer o que você deseja? Você banca o seu desejo? Porque o meu desejo pode ser por um caminho de vida novo, importante, mas eu banco isso? Eu banco muitas vezes, né, uma subjetividade social que não vai legitimar um caminho que eu escolhi, mas que é o meu caminho? Como eu banco isso? De que forma, né, isso aparece como um processo subjetivo importante para abrir essa possibilidade? Porque a gente não tem garantia nenhuma de que alguma coisa vai se transformar porque eu estou nesse processo de reflexão. Qual é, Thaís, a frase da sua vida? Repita aqui para mim, porque eu estou falando e não sei que frase que eu falei. Eu quero repetir sua frase. Você consegue escrever? Então vejam, eu penso que essas são as questões provocadoras, né, do que a gente tem vivido nesse momento. Vejam, essa questão da própria ruptura com o conhecido. Eu penso que a pandemia nos trouxe isso e a psicoterapia é a ruptura com o conhecido. É a ruptura com o desejo, porque bancar o desejo, Thaís, também é uma ruptura com o conhecido. De que forma eu sustento a subjetivação de uma nova vida em que eu me diferencio daquilo que antes era o conhecido, né? Vejam quantas vezes na psicoterapia, nós em psicoterapia, as pessoas que nós atendemos, elas chegam num sofrimento intenso porque elas se sentem vítimas da vida. Elas se sentem vítimas de situações em que elas pensam que elas não têm poder para mudar suas situações. A vítima, como dizia o Fernando, é a antítese do sujeito. Só que o sujeito, para que ele emerja, implica esse sacrifício de reconhecer de que forma a vitimização é um processo subjetivo que, nesse momento, sustenta uma forma até de identidade. O que estamos chamando de desejo, Paula? O desejo é aquilo que me leva a. O que me leva a? O que me leva a me posicionar como sujeito? O que é aquilo que para o futuro eu penso sobre mim? Porque as pessoas hoje, no sofrimento em que elas se encontram muitas vezes, ou elas vivem a ansiedade do presente, ou a nostalgia do passado, ou uma projeção para um futuro que elas não conseguem construir no presente. Então, de fato, a psicoterapia e a análise são processos para se pensar o futuro. Mas eu não posso pensar um futuro sem que eu esteja com os pés nesse meu presente, que eu repense como nesse momento esses processos tomam forma. Como nesse momento eu estou implicada no viver as diferentes questões. Eu acho que a gente poderia começar a abrir um pouquinho para vocês falarem, conversarem um pouco, tirarem algumas dúvidas, questões do que eu falei, se faz sentido, se não faz sentido. Marcela, que bom ver você aqui.
eu estou pensando aqui na Marcela e eu começo a pensar, então, o que é saúde, né? Porque a Marcela está comigo numa discussão sobre saúde. Ou seja, a saúde é aquilo que a gente busca quando vai para a psicoterapia. Mas de que saúde nós estamos falando, né? Dessa saúde em abstrato, em que eu quero alguma coisa que está fora de mim, ou fala de mim num processo de vida? O que é essa saúde? O que isso implica? Tem um uzinho numa pergunta aqui, ela aparece para mim? Peraí, deixa eu ver aqui. Espero que eu não caia. A psicoterapia só é legítima quando ocorre técnicas amparadas a métodos de pesquisa duplo cego? Acho que você está perguntando várias coisas aqui, né, Paula? Veja, a psicoterapia ela é legítima porque tudo na ciência se legitima por pesquisas, mas não necessariamente com pesquisas com duplo cego, senão você fala que o que eu faço como pesquisadora em psicoterapia não tem valor, porque não é esse o tipo de pesquisa que eu faço. Faz sentido? Né? Então veja, o que é essa forma, né, de pensar a pesquisa em psicoterapia. Ou seja, como a pesquisa em psicoterapia, ela acontece o tempo todo, né? Então, voltando para a questão da saúde, que eu provoquei aqui a Marcela. Ou seja, buscamos saúde na psicoterapia, mas buscamos saúde sem pensar em todo um sistema subjetivo que nos configura. Ângela, Matheus, Rosana já estava aqui, Gláucia. Então vejam, o que essa saúde implica? O que isso nos interpela quando a gente pensa que ter saúde não é estar plenamente feliz, porque não existe uma felicidade para sempre, mas pequenos momentos dessa felicidade, como esses pequenos momentos vão tomando forma. Deixa eu voltar para a psique. O que faz a pobre da psique quando ela se depara com a escuridão que agora ganha uma luz? Ela tem que trabalhar, né? Ela é castigada pela sogra. Olha aí as sogras, né? Mas não é uma questão da sogra, o que isso simboliza. Ela é castigada e fala, bom, você pode até ter o Eros de volta, mas antes você vai fazer 4 trabalhos aqui. E eu gosto de pensar que esses 4 trabalhos são os trabalhos da psicoterapia. Como os diferentes sentidos subjetivos, eles estão... Eu vou fazer uma analogia com o primeiro trabalho que ela faz, né? Que ela tem que separar sementes de várias plantas, de várias árvores, não é? Então, como esses sentidos subjetivos, eles estão entrelaçados de tal forma que eu preciso fazer uma reflexão importante para entender o que é de cada coisa. Onde estão as coisas sobre as quais eu me debruço e do que elas falam, como elas estão configuradas nesse momento na minha vida. Vejam, quando eu digo dos sentidos subjetivos, pessoas, a gente não está falando que nós temos consciência de toda a conformação desses sentidos subjetivos, mas a gente reconhece a emocionalidade que está configurada nesses sentidos subjetivos. Olha só, até minha afilhada Roberta entrou aqui hoje, lindeza. Veio ouvir um pouco de psicologia, a minha advogada. Então vejam como esses sentidos subjetivos são essas sementes que temos que separar. Felipe, um beijo, que temos que separar no processo da psicoterapia e que não é um processo simples. O papel do psicoterapeuta é justamente trazer, mostrar as sementes e como estão essas sementes. E aí tem os outros trabalhos que vão acontecendo, não é? E que vão nos mobilizando nesses processos de descontinuidade o tempo todo. Beijo, Felipe. Me parece estranho o ato de bancar o desejo de ser um sujeito, ainda mais hoje, quando o desejo... Mas isso é você falando, quando o desejo é não se vacinar, não usar máscara.
Eu sei que tem uma dimensão ética da vida, Paula, não discordo disso. Mas algumas pessoas vão viver de uma determinada maneira. Tem consequências para uma vida em sociedade. Eu acho que isso é importante a gente pensar. Claro que tem consequências, mas isso não implica que não seja o desejo de algumas pessoas. E elas bancam a forma como elas sustentam aquilo que elas escolheram para a vida, né? Eu penso que nós estamos num mundo diverso e isso é importante a gente pensar. A gente não pode pensar numa subjetividade social homogênea. Ela jamais é homogênea. E se ela fosse homogênea, que tipo de tensão nós teríamos para que a nossa vida fosse provocada, para que a nossa vida fosse mobilizada para outros caminhos? Vejam vocês que num processo de graduação, estou falando que a maioria aqui saiu há algum tempo da graduação. Ou seja, como na graduação nós somos mobilizados e tensionados para representar o mundo, no caso a psicologia como ciência, de outro lugar. Há consenso? Não há. Felizmente não há consenso, porque a diversidade da vida é importante. A diversidade faz com que os tensionamentos existam e que a gente possa ser interpelado por diferentes lugares, por diferentes processos, não é? Alguma questão aqui que eu perdi? Acho que não, né? Estou voltando aqui nas perguntas. Alguma outra questão? Bom, eu penso que eu já trouxe algumas questões, algumas coisas. Queria abrir para vocês perguntarem, falarem, discutirem. Se tem mais alguma questão para ser colocada. Espera aí. Olha, até Yara veio aqui, Camila. Beijo para vocês, gente. Que bom que vocês estão aqui, que bom ver vocês por aqui. Perguntas, questões, o que significa uma subjetividade social como a que a gente conversava agora? O sujeito tem ligação com a saúde? Sim e não, né? Porque não implica necessariamente que saúde tem a ver com o sujeito. Eu penso que nós podemos gerar posicionamentos de sujeito que nos levam, né, para a saúde da vida, para a alegria da vida, não é? Então, quando muitas vezes estamos vivendo o sofrimento, como o sofrimento, ele nos mobiliza subjetivamente e nos mobiliza de uma forma que pode gerar o transtorno. O sujeito nesse caso, né, eu diria o sujeito da saúde, você nunca chega tarde, Ângela, é sempre tempo de perguntar. O sujeito da saúde é aquela pessoa que se engaja para se repensar e para refletir naquilo que está vivendo. E de que forma isso vai gerando processos subjetivos que são favorecedores de reflexões novas, do novo. Eu penso que a saúde se relaciona com a possibilidade do novo. E o posicionamento de sujeito pode ser favorecedor do novo. Claro que sim. Dá para ser sujeito e não ter saúde? Quantas vezes somos sujeitos e... Veja, Paula, porque essa é uma pergunta capciosa que você está fazendo. Porque pensar que somos sujeitos e o nosso mundo está resolvido, a gente está ótimo, eu acho que a gente tem que sair disso. As pessoas muitas vezes morreram porque tiveram posicionamentos como sujeitos. Vejam as situações de guerra e de conflito que a gente passa. Estou pegando situações mais dramáticas, não é? Mas, exatamente, Pedro, meu caso, né, do artigo que eu gosto de discutir com vocês. É uma moça que se posiciona como sujeito e ela gera alternativas de saúde por poder optar, né, por novos caminhos. O que essa mulher fez? Ela, inclusive, traz para o médico uma forma nova de viver uma doença crônica. Ela chega num determinado momento do tratamento dela em que ela já não tinha mais possibilidades terapêuticas
E ela diz para o médico, ele sugere mais um tratamento, né, para ela ter um pouco mais de qualidade, um pouco mais de tempo. E ela diz assim, olha, eu vou fazer esse tratamento, mas eu não vou fazer agora não. Eu preciso viajar. Eu não me lembro se era Nova York que ela não conhecia. Eu preciso viajar e eu vou. O médico ficou doido quando ela fala isso. Não, mas não sei o que, não vai, isso não vai ser bom para você. Para ela isso foi saúde, porque ela pôde viver aquilo que ela desejava e o que ela queria para a vida dela naquele momento. Ela pôde realizar um sonho. Isso para ela foi saúde, ainda que o câncer qualitativamente afetasse a vida dela, não é? Exato, Pedro, gerando novos processos frente a uma experiência extremamente desafiadora. Ora, a gente pode pensar no nosso próprio cubano. Que força que esse homem teve ao viver de anos com câncer. Ele nunca deixou de pensar, de viajar. Teve momentos difíceis? Certamente. Mas o viver a dificuldade não foi limitador para ele seguir na vida. Eu penso que passa por aí, né, Paula? Respondendo um pouco do que você coloca. Eu acho que não são posicionamentos antagônicos, não são posicionamentos que se excluam, mas eles não estão, um não leva ao outro. O Weber, um beijo, Weber, faz tempo que eu não te vejo por aqui. Mais alguma outra questão, outra pergunta do que a gente possa falar nesses momentos finais aqui? Que a gente possa discutir, falar de outras coisas. Como um psicoterapeuta investiga o que move os processos de um paciente? Bom, como é que ele investiga? Essa é uma boa pergunta. Um psicoterapeuta, ele é sempre um pesquisador, por isso um investigador é uma palavra muito interessante, porque através do diálogo, nós fazemos isso o tempo todo, gente, só que o psicoterapeuta, ele tem uma escuta refinada, porque ele vai, né, se pensando na hora que a pessoa fala e vai pensando teoricamente quando a pessoa vai se expressando. Na medida em que a pessoa fala, nós vamos hipotetizando, e essas hipóteses, elas vão orientando a forma como nós vamos agir no contexto da psicoterapia, agir como psicoterapeutas, né? Então veja, o Ricardo está colocando aqui, estava pensando quanto a saúde foi comercializada agora na pandemia, inclusive por psicoterapeutas e como ela está sendo incorporada à subjetividade social. Exato, Ricardo, porque isso que a pergunta da Isabela me mobiliza a responder, se articula com o que você pergunta. Porque se eu vendo um serviço em que eu digo assim, eu sou psicoterapeuta e ajudo você a resolver seu problema em 5 minutos, em uma sessão, em um conjunto de sessões, e eu vendo um pacote saúde para você. É lógico que a gente não fala do pacote saúde, mas deem uma olhada aí nas redes sociais, como muitas vezes a gente encontra o pacote saúde. Isso é uma falta de ética com o outro, é uma falta de compromisso ético com o desenvolvimento. Porque o desenvolvimento, ele é um processo. E se eu quero saber, né, como entender o outro, eu preciso de tempo. E a pessoa em psicoterapia, ela precisa também de tempo para se reconhecer naquilo que ela fala. E não é num número fixo de sessões, não é na venda de uma coisa rápida, eu tiro o seu sofrimento na hora. Ricardo, eu acho que isso que você fala me faz pensar na dificuldade que nós temos em lidar com o sofrimento. A gente quer uma resposta rápida e a gente compra esse tipo de pacote saúde aí. Como a criatividade e a imaginação estão relacionados com o processo de psicoterapia e as subjetividades contemporâneas? Boa pergunta. Veja, se não somos criativos na psicoterapia, nós reproduzimos o que está acontecendo. Porque olha o que o Bezerril está colocando aqui. É preciso problematizar o que é saúde todo o tempo. Há uma confusão entre saúde e bem-estar, saúde e aparência, saúde e performance, que são um grande engodo. E vejam, eu penso que muitos psicólogos estão vendendo o que você está chamando de aparência, bem-estar,
performance, sendo que saúde é processo ao longo do tempo. Processo. É a sua internet que tá péssima, né? Gente, vocês estão me escutando. Não tá parando não, tá? Que a Ângela tá reclamando da internet, mas deve ser a dela então, porque só ela que falou que a dela que tá ruim, mas vamos lá. Então eu penso que aquilo que o Ricardo coloca, o que o Bezerril tá colocando aqui, o que o Manuel colocou, é justamente isso. O que estamos vendendo? Porque a gente começa a comercializar saúde, a gente começa a comercializar o cuidado, e a gente começa de novo a trazer essa ideia de que psicoterapia é uma coisa rápida. Gente, quanto tempo tomamos nos tornando o que somos para que em 10 sessões eu diga que a pessoa está ótima e ela está livre das suas questões? Vejam, eu posso ter 10 sessões, vamos lá, em que a pessoa veio para falar em 10 sessões de um tipo de questão que para ela foi suficiente. Mas eu não posso dizer, tá com delay, o Hélio está dizendo que está com delay, mas eu não posso dizer que aquilo que eu estou vivendo, falei do delay e saiu, eu não posso dizer que eu, como profissional, posso vender 10 sessões e fazer com que a pessoa fique bem. Eu estou dizendo que a psicologia, que a psicoterapia são questões rápidas e que as pessoas solucionam questões de uma maneira simples. Gente, se viver não é simples, como que simplesmente eu viro outra coisa? A vida é complexa, a vida é contraditória. Aliás, a graça da vida está aí. E é isso que faz com que a gente possa viver de uma forma interessante, contraditória. Átila, que bom te ver aqui. Mari, que bom te ver aqui. E é isso que faz a graça da vida. Essa grande contradição, né? Essa grande vida que nos leva para um lugar diferenciado. Eu vou usar uma frase do Fernando, ele usou para falar de outra situação, mas eu penso que cabe aqui. A vida é uma aventura. A vida é uma aventura que, para ser vivida, implica contradição, implica momentos bons, felizes, com momentos às vezes muito difíceis, mas que é uma aventura que não é simples, é uma aventura complexa. Então vamos parar de vender saúde na porta dos consultórios para a gente pensar saúde através do diálogo, das reflexões e do engajamento no processo da própria vida. Gente, já estamos chegando aqui no final, vou deixar para vocês fazerem os últimos comentários. Gostaria de escutar os últimos comentários, o que vocês gostariam de... o Weber está dizendo que não está matando aula. Muito bom, Weber, muito bom. Está aqui me vendo. Mas quem matou a aula, ficou um pouquinho, vai ficar gravado. Mais alguma questão antes do nosso encerramento? Antes de fecharmos? Porque quem vai dar aula em seguida agora sou eu. Tem outras questões para discutir aqui. Mais alguma coisa? Bom, então já que vocês não têm mais perguntas, eu vou encerrando por aqui. Gostaria de deixar meu beijo para todos vocês. Vou continuar com essas discussões, vou fazer outra live na semana que vem. Gostaria que vocês enviassem sugestões, né, para que a gente possa continuar discutindo aqui. O meu tema sempre é o tema da subjetividade. E eu tenho me ocupado muito com as questões da psicoterapia. Eu acho que vocês podem sugerir por aí. Um beijo, Hélio. Um beijo, Bezerril. Paula, Amora, um grande beijo para vocês. Um beijo, Manuel, Camila. Tchau para todo mundo. Vamos encerrando então. Até a semana que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau, Gilne. Beijo.